Meu irmão, quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui também, para trazer para você aqui, Zinho rasgando elogios a Endrick e fazendo um alerta, que você vai ver depois de dar o seu like, de inscrever-se aí no canal também. Clica aí no botão de inscreva-se, inscrever-se, né? Clica aí nesse botão aí se não está inscrito ainda. Se já tiver escrito inscrito, aí tá tudo bem. Aí não clica não, deixa quieto. Olha só, deixa o seu comentário aí, se você concorda com o Zinho. Olha só o que ele falou. Ele rasgou, falou do Endrick, que é iluminado, mas ele fez um alerta. Olha só. Eu tô achando que a gente tem coisa boa pra olhar nessa seleção, presidente. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo, boa Tô noite. animada demais? Não precisa menos. Quase que... Não, mas enfim, boa noite pra você, pro Pascoal, pro abençoadozinho, fã de esportes. Foi o empate até com cara de vitória, porque 2 pênaltis que o Brasil vai reclamar mesmo, né? Vou dizer tal. Então, foram 2, hein? No jogo de 3-3 foram 2, né? A gente vê esse negócio de pênalti, tem juiz ruim em todo mundo, Mauro. E outra coisa, esse jogo não ter VAR, né? Eu acho que esse foi um golaço. Esse, sem dúvida, foi um golaço. O Beraldo e o Bruno ficaram a ver navios, como se dizia antigamente, um golaço. E esse foi um presente, né? Gol do Rodrigo, ó, presente que o goleiro deu. A gente está pensando aqui nos gols, né, do jogo. Mas assim, não, o Brasil jogou bem? Não. Primeiro tempo, muito ruim. Mais posse de bola da Espanha, mais ou menos esperado isso. Mas em número de finalizações, no primeiro tempo o Brasil, teve uma hora que estava 7-1 em finalizações, Brasil muito atrás, etc. E no segundo tempo, boas modificações do Dorival. Hoje o Paquetá, que foi muito bem contra a Inglaterra, não estava brilhante, a bola passa muito por ele, depende muito dele estar inspirado, né, para fazer alguns passes. Acho que mais uma vez o Vinícius Júnior, não sei se sentiu um pouco hoje, mais ainda do que sempre, esse peso, ele era o cara, era o capitão, o jogo era em função dele, essa história do racismo, então ele estava, não sei, se pressionado, porque o Rodrigo não estava. O Rodrigo jogou em casa, literalmente mesmo. Sim. Muito à vontade e tal, mas não foi um outro jogo bom do vídeo. De alguns, sabe? Meio campo, o próprio Bruno, enfim, a gente vai falar aí do jogo. Não foi uma atuação brilhante, mas acho que sim, para o Dorival sair 2 jogos com uma vitória e 2, diga-se de passagem, 2 adversários e que o Brasil sempre quis jogar com esse nível de adversário antes de Copa do Mundo, de tudo, e quando o Dorival assume e fica sabendo que são esses jogos com essa grandeza toda, aí é uma fria, caiu no colo dele uma boa, uma fria, que isso, já vai estrear 2 jogos pesados. Então, acho que para ele sai bem, tem observações a serem feitas. Às vezes, quando ele muda o time melhora, aí você fica pensando, então por que não põe no outro jogo? Como foi o caso, né? Alguns entraram bem contra a Inglaterra, o Andrés deu passe, tá? Você fala, então vai começar com ele. Não, ele preferiu manter o mesmo time da estreia, mas evidentemente tem muito o que observar e agora é Copa América, Dani. A próxima já é a Vera, já é valendo. A gente vai destrinchar aqui todos esses assuntos, né? Tenho que falar do Vinícius Júnior depois de uma declaração, o Paquetá ali armando o Brasil. Mas, Zinho, eu quero um balanço pra gente dar o destaque aqui de quanto é positivo não ter nenhuma derrota pro Dorival, desses pontos que ainda precisam ser olhados. E eu acho que tudo bem, né, Tetra? Porque a gente fala em olhar ponto no futebol o tempo todo, nada mais justo do que o Dorival poder olhar pontos com apenas 2 jogos. Boa noite, meu capitão, meu Tetra. Tudo bem, Dani? Boa noite. Bom estar com você novamente. Pascoal, presidente Mauro Naves, fã de esporte. Olha, o saldo muito positivo. Ô, Dani, eu vou ser sincero, como você sabe que eu sou, eu não estava confiante para esses 2 amistosos pelo que o Brasil vinha apresentando. E tantos desfalques que o Brasil teve da primeira convocação do Dorival, quantos jogadores que... Uns que já não podiam ser convocados e outros que tiveram contusão logo depois que foram convocados. Jogadores importantes. Estou falando de Casimiro, de Marquinhos, ficando só por aí, além dos goleiros todos. Aí vem o Bento, né? Que a gente, como é que vai ser? O cara, né? Seleção, substituiu o Ederson, o Alisson. O cara, para mim, um dos melhores em campo hoje, ou se não o melhor do Brasil. Né? A gente pode enumerar vários jogadores, mas o Bento foi muito bem hoje. Estou dando um exemplo, então o saldo é positivo.
jogadores que foram convocados que me gerou alguma desconfiança e que corresponderam bem, corresponderam muito bem. O Andrés Pereira é um desses, né? Eu realmente, quando teve a convocação, falar bem depois que o cara vai bem é uma coisa, né? Eu tô falando que antes eu fiquei desconfiado, né? Então, assim, dou a mão à palmatória e acho que foi muito bem. Ele e outros, as chances, as oportunidades que tiveram, né? Sem contar no iluminado. O iluminado Endrick, que eu acho jovem, né? Há uma euforia muito grande com o Endrick, merecidamente, porque ele tem um potencial e um futuro brilhante. Mas eu gosto sempre de deixar os pés mais no chão. Mas o garoto é iluminado. Ele entra e faz gol, ele vai, se posiciona, ele chama o jogo com os companheiros. Parece que ele que é o mais experiente, ele que incendeia o jogo, ele que chama, que melhora o time, que motiva todo mundo, né? Quando ele entra no jogo. Então, assim, me empolga em alguns momentos isso da seleção e o Dorival Júnior. Esse sim me empolga. Porque quando teve a dificuldade, um primeiro tempo ruim, bem ruim da seleção, ele muda o time no intervalo e o time melhora e fica melhor do que a Espanha e vai buscar o resultado que, no mínimo, o empate o Brasil merecia. No mínimo. A gente vai falar dos pênaltis aí pela frente, né? Vamos, o Gaciba vai estar aqui com a gente também. Eu sou emocionada, Pascoal, não tem jeito. Eu me emociono, eu quero ver o Brasil jogando bem, eu tô feliz pelo Dorival, eu tô feliz pelo Endrick, que eu queria ver jogando no Palmeiras, eu quero ver jogando na seleção, porque o moleque é diferente, apesar da pouca idade. Tô emocionada demais para dar boa noite pro Pascoal. Quero o destaque do Pascoal. Boa noite, Dani, depois dessas férias, boa noite, que você está voltando. Mauro, nada, Zé! Aqui não tem conversa fiada, não. Aqui é o seguinte, ó. Deixa eu logo falar um negocinho pra vocês. O Bento pegou tudo, pra mim foi o melhor em campo disparado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, João Gomes jogou cansado o primeiro tempo. Danilo jogou cansado o primeiro tempo. Né? Jogou se você tá aí, onde você tá? Você tá em casa? Se o Rafinha passar na porta da sua casa, arruma alguma coisa pra ele fazer. Porque não jogou nada, ele não apareceu pra jogar. Rapaz. Avisa pro Rafinha que tinha jogo e ele não foi. Cadê vocês viram o Rafinha, não? Ele tava lá no cantinho direito, assim, mais pra linha de fundo. Avisa o Rafinha, por favor, que tinha jogo e ele não foi. E era jogo da seleção brasileira. Ele não apareceu pra jogar. Ele é muito bom jogador, mas pra seleção brasileira precisa mais. O muito bom jogador tem um monte deles, mas pra seleção brasileira precisa mais do que ser bom jogador. Né? O Paquetá faz um primeiro tempo horroroso. No segundo tempo, chamou a responsabilidade, arrumou o time, porque o Andrés foi dividir a obrigação com ele, entendeu? Aí o Andrés e tal, aí no segundo tempo ele botou aquele terno, aquele gabardine, e aí pá, foi jogar. Aí é que é legal. Aí entrou o André. Sim. O André pilotou ali a cabeça de área. Aí como a gente tem agora uma fartura de volante. Volante, né? Antes, Douglas Luiz entrou no finzinho, que jogador. A pontos da gente se questionar sobre a transição da saída do Casimiro já mais rápido ou não. Eu estava lendo o Jornal da Espanha, tem jornais espanhóis que dizem o seguinte, por que não contratar João Gomes e Bruno Guimarães juntos? Imagina, já estão pensando em contratar os dois. Por que não? Mas eles jogam em gigantes do futebol da Inglaterra, é difícil tirar. Por que não? Porque o que eles jogaram hoje. Aí na frente da seleção do Brasil, aí eu vou fazer primeiro o seguinte, o Endrick. Eu falo para vocês que quando o Endrick chegar na Europa, ele vai ser muito melhor do que a gente imagina. Porque lá ele vai ter um pouco mais de espaço para jogar. E ninguém vai ficar toda hora dando bola. Você viu o Cucurella? Sabe o que o Cucurella fez? Ele deu um tostão na coxa do Endrick com 0 de jogo. Vocês viram isso? Ninguém viu. O Cucurella foi lá e deu um tostão na coxa dele. Ficou lá com a perna lá enroscada, com dor na perna. Ele sentiu entendeu? Foi pancada. Aí né? a primeira bola que ele saiu em cima do Cucurella, ele deu aqui logo uma nele, um de direto no queixo e saiu por baixo fazendo a falta. Porque o moleque não é bobo de bola. Sim. O moleque é do ramo. Ele é do ramo futebol. Assim, você joga, de que ramo que ele é? Do ramo futebol, ele sabe jogar. Essa é a atividade dele, jogador de futebol. E aí, Dorival Júnior, sabe o que foi o Dorival? Tava tão ruim com o Fernando Diniz, mas tão ruim com o Fernando Diniz, mas ruim, que o Dorival, sabe o que ele fez?
Você vai jogar lateral direito, é lateral direito. Você vai jogar de central, é central. O volante é volante, 2 volantes, um aqui na frente. Cada um na sua. Isso faz um efeito espetacular. Porque o jogador na seleção brasileira não tem tempo de assimilar tudo aquilo que o Fernando Diniz é um bom treinador. Eu não estou criticando o Fernando, é um bom treinador, mas na seleção foi ruim. E aí? Tá satisfeito aí com a cria da academia? O único jogador da história, campeão de todas as categorias, em todas as categorias do Palmeiras, tá satisfeito com o Endrick aí representando o Brasil? Decidiu ou não decidiu? Gol da vitória, gol da salvação aí quando perdia para a Espanha. Depois até tomou um gol ali que ele sofre depois também ali, né? Não foi ele que sofreu o pênalti, mas estava no lance ali, né? Aliás, também deu tanta mobilidade para esse time aí que praticamente foi ele que fez o terceiro gol. O Paquetá é um brincalhão, né? Tinha que ter dado a bola pro Endrick. Então o Endrick deveria ter feito o gol da vitória. O Paquetá foi lá e cortou o barato dele. É um brincalhão. Tá de sacanagem, viu? Isso aí é a famosa não querer deixar a estrela brilhar. Querer jogar água no chope dos outros. E você, o que você achou, hein? Deixa a sua opinião aí embaixo. Quero ver a sua comentada aí, porque realmente sensacional. Eu vejo você no próximo vídeo. Pode até ser um desses que já tá aí aparecendo para você aí do lado, tá? Comenta aí, garanta inscrição também no canal. Avante palestra!